canal, é um prazer estar te recebendo aqui. E para você que não me conhece, eu sou a psicóloga Larissa Paz Leme e eu tô aqui com o intuito de te trazer mais confiança em você, se tornar uma mulher mais corajosa, enfrentar os desafios da vida com muito mais segurança e acreditando que você é capaz. E para isso, você vai precisar assistir esse vídeo de hoje, que eu tenho certeza que vai dar uma virada de chave na sua vida emocional. Para a gente conseguir se tornar uma pessoa corajosa, a gente vai precisar enfrentar alguns desafios da nossa vida. E um deles é a gente enfrentar o nosso medo de sofrer. Muitas das vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa que a gente queria, ou alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque a gente teve medo de ser julgada, medo de não ser reconhecida, medo de ser criticada, medo de não ser valorizada, ou até mesmo o medo de fracassar e o medo de errar. Esses medos, eles causam uma insegurança muito forte e se eles se concretizarem, eles vão trazer sofrimento. Então o medo de sofrer está te impedindo de ser uma mulher corajosa. E hoje nesse vídeo eu vou te trazer 4 maneiras para lidar com as suas emoções de uma maneira muito mais saudável, para você se tornar uma mulher confiante, segura de si e enfrentar todos os obstáculos que você precisa e todas as dificuldades e transformar o seu medo em coragem. Então fica comigo e antes da gente começar esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá aprender muito mais sobre as suas emoções. E a primeira maneira de você lidar com as suas emoções de uma maneira mais saudável é você identificando quais são as suas armaduras emocionais. As suas armaduras emocionais são comportamentos e atitudes que você tem para se defender das suas emoções e não sofrer. É claro, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter as emoções, as sensações e os pensamentos desconfortáveis que as emoções acabam gerando na gente. O medo, a tristeza, a raiva acabam gerando sensações e até mesmo pensamentos que são desconfortáveis. Mas é necessário a gente olhar para eles para que a gente possa entender e se comunicar com a nossa emoção para poder enfrentar a dificuldade e conseguir alcançar os nossos objetivos. E a primeira maneira é você olhando para aquilo que você está bloqueando. Qual é a armadura que você está colocando no seu dia a dia para você não olhar para suas emoções? Eu sei que você já deve ter ouvido, durante toda a sua vida que ser emocional é ser uma pessoa dramática, é ser fraca, é ser intensa, é ser louca, e que ser uma pessoa, sentir as emoções é um ato ruim, porque você acaba não sendo racional, mas na verdade isso tudo são crenças disfuncionais, são mentiras que você ouviu para você não validar as suas emoções. Então agora, tenta perceber quais são os comportamentos que você está tendo no seu dia a dia, que está fazendo você colocar suas emoções debaixo do tapete, igual as poeiras, e não conseguindo enxergar e se comunicar com elas. E eu posso te dizer 2 comportamentos que são bem comuns e que as pessoas usam no seu dia a dia para evitar olhar para aquilo que elas estão sentindo com medo de sofrer. Um é o fugir. Ele é bem comum quando as pessoas não querem olhar para as emoções, então elas buscam um prazer imediato, alguma coisa que possa gerar prazer para ela tirar aquele desconforto delas e fingir que tá tudo bem, que nada tá acontecendo, que tá tudo perfeito. Por exemplo, comer compulsivamente, comprar compulsivamente, são ações que te geram um prazer automaticamente imediato e você consegue fingir que nada está acontecendo, que você não está sentindo nada, mas na verdade a sua emoção continua ali e aquele prazer vai sair rapidinho e a sua emoção vai voltar. Então esses mecanismos de defesa, essas armaduras emocionais, elas são uma fachada momentânea, por isso que ela é perigosa, por isso que você precisa olhar para a sua emoção. E a segunda armadura bem comum é o você lutar com a sua emoção. O que acontece? Você não quer sentir
o que você está sentindo. Então você acaba ficando um pouco mais irritada, um pouco mais chateada e você começa a ter atitudes mais agressivas, tanto com as pessoas que estão em volta, quanto até com você mesmo. Tanto agressividade verbal, até comportamentos um pouco mais agressivos, que você fica lutando, você não quer olhar para sua emoção, então você luta contra ela. Eu não vou te ver, e você começa a ficar muito irritada, muito estressada, e quem está em volta acaba sofrendo com isso, e até você mesmo. E isso vai te impedir de olhar para uma emoção e se comunicar com você mesmo e com a emoção que está querendo te dizer alguma coisa. E se você não olhar para isso, você não vai conseguir dar os passos que você quer para sua vida. A segunda maneira de você lidar com as suas emoções é se permitindo sentir. A gente passa a vida inteira ouvindo que as nossas emoções meio que são descartáveis. Tá tudo bem, vamos fingir que tá tudo bem. Não, finge que tá tudo bem porque é melhor fingir que tá tudo bem do que a pessoa te ver chateada. Porque se a pessoa te ver chateada, insegura, com medo, com raiva, você vai ser vista como louca, como dramática, como fraca. Eu sei que por muitas vezes você ouviu até da sua família ou da própria sociedade, da própria cultura, que as emoções, elas não são válidas e que a gente precisa ser muito mais racional do que emocional. Por isso que você passou a vida inteira descartando as suas emoções e não olhando para ela e não se permitindo sentir as suas emoções. E a segunda maneira para você lidar com as suas emoções é se permitindo sentir, se permitindo viver aquela emoção, sem criar bloqueios emocionais e armaduras emocionais para você olhar para aquela sua emoção. E para isso, você vai precisar usar uma estratégia da autocompaixão, que é a humanidade compartilhada. O que é a humanidade compartilhada? Provavelmente, quando o seu amigo, a sua amiga, o seu companheiro, os seus colegas de trabalho, os seus parentes, eles chegam para desabafar com você, você consegue ter uma empatia de se colocar no lugar deles e entender e falar, nossa, se eu estivesse no seu lugar, eu acho que eu também ficaria brava. Se alguém desabafa com você, uma amiga desabafa com você e fala, nossa, mas eu fiquei muito brava com o meu chefe porque ele falou comigo de um jeito que não precisava falar. Você ficaria brava se fosse com você? E aí você vai lá e fala, nossa, eu também ficaria brava, eu entendo a sua raiva, porque eu também ficaria brava nessa situação. Nossa, eu fiquei triste, decepcionada, porque meu namorado, minha namorada falou que ia fazer uma coisa, mas foi lá e fez outra. E aí quando você vai conversar com uma amiga para desabafar, ela fala, nossa, eu entendo, você também ficaria chateada se isso acontecesse. A humanidade compartilhada é exatamente isso, é você se colocar no lugar do outro e entender que aquela emoção é comum sentir em determinados momentos. É comum a gente sentir raiva, é comum a gente sentir tristeza, é comum a gente sentir angústia, é comum a gente sentir medo. Então, se permitir sentir é você se olhar como humana, é você olhar para você e falar, está tudo bem, eu senti raiva porque tal pessoa falou comigo grosseiramente, eu senti raiva porque eu fui numa loja e a vendedora falou comigo de um jeito que eu não gostei, tá tudo bem eu sentir raiva, eu posso sentir raiva, é se permitir vivenciar aquela emoção, porque isso vai fazer com que você se olhe como humano e valide aquilo que você está sentindo para você não bloquear o que você está sentindo e conseguir dar o segundo passo para enfrentar as dificuldades e os desafios que você vai ter aí nesse percurso para ser uma pessoa mais autoconfiante. A terceira maneira de você lidar com as suas emoções de uma forma saudável é você conseguindo expressar elas de uma maneira confortável. Eu sei que sentir as sensações e os pensamentos das emoções não é muito agradável, mas e não é muito confortável. Então, como a gente vai expressar algo que não é muito confortável pra gente, como a gente vai encontrar um conforto nisso? Na verdade, é a melhor maneira de você expressar aquilo que você vai se sentir confortável, é que você não vai ter vergonha de expor. Por exemplo, que você vai conseguir vencer a sua vergonha de se expor e acabar expressando isso do seu jeito e da maneira que mais é confortável e ágil para você. E aí eu posso te dar alguns exemplos.
Por exemplo, você pode expressar através da música. Pessoas que são mais introvertidas ou que não têm um vocabulário emocional, que, por exemplo, não sabem o que elas estão sentindo, não sabem descrever aquilo que elas estão sentindo, é muito legal quando você ouve uma música. Normalmente, quando a gente está se sentindo triste, ou com medo, ou angustiado, ou com raiva, quando a gente escolhe uma música ali, aquela música vai estar falando ou descrevendo sensações e pensamentos que a gente tem. Então elas são importantíssimas para você conseguir até ter um vocabulário emocional e expressar aquilo que você não consegue falar, aquilo que você não consegue colocar para fora. Uma outra maneira é você escrever. Muitas pessoas têm dificuldade de organizar os pensamentos quando a emoção vem à tona. Quando as emoções começam a acontecer, normalmente as pessoas que lutam com as emoções, que têm a armadilha emocional, a armadura emocional aí de lutar com as emoções, elas começam a ter uma emoção atrás da outra e isso vai trazendo inúmeros pensamentos. Pessoas que têm um medo intenso, uma ansiedade intensa, acabam tendo pensamentos acelerados. Então, quando a gente começa a anotar os nossos pensamentos ou o que a gente está sentindo, a gente começa a organizar a nossa mente e assim consegue expressar as nossas emoções. A terceira maneira é você falar com alguém que você se sente confortável. Quando a gente está falando, a gente também está organizando aquilo que a gente está sentindo. E muitas pessoas precisam falar e conseguir, através da comunicação, falar e ao mesmo tempo ouvir o que a outra pessoa tem para dizer, para se sentir confortável expressando o que ela está sentindo. Colocar para fora através da fala é um dos jeitos que também pode aí te ajudar a expressar as suas emoções. A quarta maneira, nossa última maneira de lidar com as emoções de uma forma mais saudável é você entendendo que as suas emoções, elas não são suas inimigas. Suas emoções, elas não estão aí para te atacar, elas estão aí para te comunicar algo sobre você. Se você é uma pessoa que sente bastante insegurança, você se compara bastante com as pessoas ou você se critica o tempo inteiro, tem um excesso de autocobrança, isso pode dizer marcas que você carrega da sua história. Então, as suas emoções, elas estão querendo dizer para você que existem desafios e dificuldades que você precisa vencer para você se tornar uma pessoa mais autoconfiante, mais corajosa e conseguir alcançar os sonhos que você quer. Porque se você olha para suas emoções como se elas fossem suas inimigas, você sempre vai se defender delas. Você sempre vai usar as suas armaduras emocionais e não vai se permitir vivenciar ou ouvir o que elas têm para te dizer para conseguir enfrentar essas emoções. Você precisa olhar para suas emoções como uma forma de troca. Elas te falam uma coisa, você expressa aquilo que elas estão falando e vocês juntas usam o que elas têm de positivo para poder chegar aonde você quer chegar. Todas as nossas emoções, existe um lado positivo nelas. Elas não estão dentro da gente por acaso. Elas não estão só para fazer coisas desconfortáveis, trazer pensamentos ruins, nem nada disso. Por exemplo, o medo, ele te defende de ameaças. Você sabia disso? Você já passou por aquela situação de que você tá dentro do carro, aí você coloca lá no GPS um lugar, e aí você se depara com um lugar, tipo assim, muito ruim. E aí você fica parado olhando, será que eu vou? Será que eu não vou? Ai, melhor não ir não. O seu medo fez você não ir. O seu medo te protegeu de algo que poderia acontecer de ruim com você. Então, o medo te protege. A raiva, por exemplo, a raiva ela é uma injustiça. Por que a gente fica com raiva das pessoas? Porque a gente capta uma injustiça. Se alguém falou grosso com você e você não concorda com isso, você achou injusto. Poxa, eu não fiz nada para aquela pessoa, por que ela falou grossa comigo? E se não fosse pela raiva, a gente não ia ter acontecimentos marcantes, né? Durante a nossa trajetória, durante a nossa história aí de vida. A gente não ia ter a busca pela igualdade, a busca para vencer aí o preconceito, porque toda a raiva que foi captada, toda a injustiça que foi captada através da raiva fez com que esses movimentos muito grandes acontecessem. Então as nossas emoções, elas estão dentro da gente também com propósitos positivos. Então não vamos olhar para elas só
como uma forma negativa. A gente precisa também captar o que elas têm de benefício para a gente conseguir prosseguir aí na nossa vida. Agora deixa eu te contar uma coisa que você não sabia. Quando você se abre para suas emoções e se permite sentir as emoções ruins, você também se abre para as emoções positivas. Você já deve ter ouvido aquela frase que fala descanso merecido. Mas na verdade, o descanso ele não é merecido, ele é preciso. Muitas vezes a gente deixa de vivenciar coisas que a gente gosta, coisa que faz a gente bem, faz a gente feliz, faz a gente deslumbrar o amor e ficar com companhias que a gente gosta, porque a gente se cobra ser produtivo o tempo inteiro. Então, quando você se abre para sentir suas emoções ruins, você também está se abrindo para sentir o prazer das emoções positivas, a alegria, a felicidade, o amor, o carinho que você também pode sentir e que é preciso para ser uma mulher muito mais autoconfiante. E aí, corajosa, esse vídeo aqueceu seu coração, fez você pensar um pouquinho, já quer colocar em prática essas estratégias? Então compartilha com alguém aí que está precisando colocar essas habilidades emocionais em prática e me conta aqui nos comentários se faz sentido para você ou se você tiver alguma dúvida, eu consigo te ajudar. E a gente se vê na próxima semana com mais vídeos aqui para você se tornar uma mulher muito mais corajosa e autoconfiante no seu dia a dia. Um beijo!